Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM, pela rádio Obelisco 90.9 de Pau dos Ferros e pelo youtube.com/UERN-TV. Eu sou Alane Moura e para me ajudar no programa de hoje, eu estou aqui com minha colega Amália Ribeiro. Oi, Amália. Oi, Alane, bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham, sejam na TV ou no YouTube. É uma alegria fazer parte do programa de hoje. E na edição de hoje nós vamos falar sobre história. Quando pensamos sobre escravidão no Brasil, escravidão no mundo inteiro, geralmente isso nos remete à violência, nos remete a trabalho forçado e à privação de direitos. Mas vocês sabiam que algumas pessoas escravizadas tinham contas em bancos e até cadernetas de poupanças? Parece contraditório, né? Afinal, pessoas consideradas propriedades de outras, né? Como é que elas poderiam ter dinheiro guardado? Né? E ainda mais, o que aconteceu com esse dinheiro? Né? Para onde ele foi? E essas perguntas ganharam muitos destaques depois que os pesquisadores eles encontraram registros de contas abertas de pessoas escravizadas na Caixa Econômica do século XIX. E muitas delas não foram movimentadas. E é por conta disso, né, que hoje vamos falar sobre história, memória, economia e também sobre justiça. Afinal, existe uma investigação em andamento para descobrir o destino desse dinheiro e até a possibilidade de localizar descendentes dessas pessoas. E para nos ajudar a entender mais esse capítulo da nossa história, nós convidamos a professora Ariana Costa, professora pelo Departamento de História da FAFIC de Mossoró. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Ariana. Eu quem agradeço vocês pelo convite e pelo interesse no assunto também. Bom, para começarmos, vamos para o começo, né? O começo de tudo. Muita gente sequer imagina que pessoas escravizadas podiam guardar dinheiro, né? Porque elas viviam dentro de um sistema que negava tudo a elas. Então, como é que funcionava isso? Veja só, às vezes a gente aprende, a forma como a gente aprende história faz com que a gente cristalize os sujeitos em determinadas caixinhas. Então, quando a gente fala, um senhor, uma senhora de escravo, de escravizado, na verdade, né? E os escravizados, a gente sempre vai associar as pessoas, né, geralmente a uma plantação, a uma casa grande, né? E que foi, de fato, a realidade de boa parte da nossa população escravizada aqui no Brasil. E as pessoas que trabalhavam nessa zona rural, vamos dizer assim, de fato, elas tinham menos mobilidade e uma vida um tanto mais dura do que as pessoas escravizadas que trabalhavam nos centros urbanos. O que a historiografia vai falar sobre as pessoas escravizadas nos centros urbanos? Elas não trabalhavam em plantação, né? Então, seus donos e donas botavam elas para trabalhar em outros afazeres, ou nos serviços domésticos, ou até mesmo trabalhando em funções para complementar a renda daquela casa. Então, é assim que a gente tem pessoas escravizadas sapateiras, costureiras, cozinheiras, ferreiras, né? Várias atividades, vários ofícios, inclusive técnicos, que essas pessoas mobilizavam os saberes que elas traziam do continente africano e utilizavam na cidade, vendendo o seu serviço, e aí dependia do combinado que essa pessoa tinha com o seu senhorio. Do quanto que ficava para o senhor ou para a senhora e o quanto que essa pessoa podia reter e ficar para si mesma, né? Então, nesse sentido, os escravizados urbanos, eles de fato tinham tanto uma mobilidade maior na cidade, porque circulavam nas ruas, vendiam ou prestavam serviços para outras pessoas, né? Quanto também tinham a possibilidade de juntar um dinheirinho. Esses eram os chamados escravos de ganho? Exatamente. E qual foi a importância deles para a formação econômica da gente? Porque eles dinamizavam a economia local, né? Trabalhavam muitas vezes nesses ofícios especializados, né? Que a gente vai dizer, a gente costuma desprezar e dizer que os africanos não sabiam fazer nada, os escravizados, até mesmo os indígenas, não sabiam fazer nada, só sabiam trabalhar. Mas a gente esquece que muitos desses ofícios eram ofícios específicos. Então, imaginem, especializados. Então, imaginem vocês o saber que é preciso para você ser um ferreiro, né? Para você ser uma costureira, né? O tanto de
tempo que você leva para aprender um ofício, para saber mobilizar ele para fazer, enfim, serviços que as pessoas queiram adquirir, né? Então, boa parte dessa economia local da rua, né, ela é possibilitada pela atuação das pessoas escravizadas, sem esquecer, obviamente, da mão de obra que estava lá lavrando cana-de-açúcar, café, cacau, enfim, a mineração, esses outros escravizados também, que tinham uma mobilidade um pouco menor. Então, era através desses combinados que eles faziam com os seus senhores que eles conseguiam juntar uma parte para ir guardando, para comprar alforria, essas coisas, né? Essa parte de poder comprar alforria, ela vai vir só mais para frente no século XIX. Veja, a abolição da escravidão no Brasil, ela é um movimento. Ela começa ali desde a década de 1830, a gente pode dizer, por uma série de leis que vão tentando fazer a transição da mão de obra escravizada para a mão de obra remunerada no Brasil. Isso porque o resto do mundo também já vinha nesse processo. Vocês já devem ter ouvido falar em algo chamado capitalismo. E nessa época a Inglaterra estava liderando a pressão para abrir os comércios, para abrir os portos. Então, ter mão de obra assalariada para a Inglaterra, ou seja, pessoas que pudessem comprar seus produtos, era muito mais interessante para a Inglaterra. Pessoas escravizadas não podiam comprar produtos se não fossem remuneradas, né? Então começa essa pressão via proibição do tráfico de pessoas no Oceano Atlântico. E aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos mesmo, o Brasil é o último país do mundo no século XIX a abolir a escravidão. A gente tem uma série de leis que vão tentando conduzir o país para essa transição, para que a gente não libertasse todo mundo de uma vez só e isso causasse uma revolta, uma comoção, uma mudança no país. Então, a elite política, ela tinha medo de conferir a liberdade para todo mundo e, de repente, todo mundo se vê livre e eles acharem que esse povo ia tirar eles do poder, né? Nesse sentido, a gente tem leis que todo mundo já ouviu falar no colégio. A lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né? Então, tudo isso olha, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, então não vai ter mais velhos escravizados no Brasil, tarará. A lei do ventre livre, a gente lembra dela principalmente por causa das pessoas que nasceram a partir dali e eram nascidas livres. Mas a lei do ventre livre, ela também tem uma outra contribuição. Ela permitia que as pessoas escravizadas pegassem os seus pecúlios, que é esse dinheirinho do qual a gente está falando, e comprassem a sua liberdade à revelia do senhor. Até 1871, mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, se o senhor ou se a senhora dissesse, eu não vou lhe vender, não tinha como. Não, sem a vontade, sem a anuência do senhor, não havia como conquistar aquela alforria, né? A partir de 1871, a lei do ventre livre ela também vai permitir que essas pessoas, desde que tivessem dinheiro, se elas dissessem que queriam comprar a alforria delas, elas podiam mobilizar a justiça e dizer, eu quero comprar minha alforria, e aí uma banca ia avaliar, dar um valor para essa pessoa, se aquele pecúlio era o equivalente a esse valor, e conceder essa alforria mesmo que o senhor não quisesse. Então não tinha mais como o senhor dizer que não ia vender. Então, é a partir daí, né, e se eu não me engano, é a partir de um decreto de 1874 que as pessoas podem depositar dinheiro nos bancos. Esse pecúlio que elas já juntavam por conta própria e guardavam num colchão, num lugar escondido, num baú, elas podiam botar no banco também para deixar ele ali rendendo de alguma forma e mais para frente comprar suas liberdades. E a existência dessas contas bancárias muda muito a forma que nós entendemos a vida econômica das pessoas escravizadas daquele século, do século XIX? Muda demais, porque veja, como eu estava falando no início, a gente está muito acostumado a achar que escravizado não podia fazer nada. Só trabalhava. Então, saber que as pessoas, juntavam dinheiro, 2, botavam no banco, dá uma outra dimensão da agência dessas pessoas. Uma coisa que a historiografia vem tentando fazer ultimamente é justamente tentar retirar as pessoas afrodescendentes, né? Dessa condição unidimensional de escravizada, ou seja, na história, essa existência só servia para trabalho. A gente definia a pessoa pela sua utilidade para o trabalho.
Quando eu começo a encontrar que essas pessoas se casavam, constituíam família, brigavam, se separavam, tinham gostos, bancária, né? Iam ao banco depositar seu rico dinheirinho, ou seu suado dinheirinho, né? A gente traz a dimensão humana para essas pessoas. Elas não precisam ser enxergadas só pela utilidade que elas tinham para o trabalho. Elas passam a ser enxergadas pela sua condição humana, pela sua agência, ou seja, por aquilo que elas se propuseram a fazer com a sua vida, pelos seus planos e esperanças. Depositar dinheiro numa conta para comprar sua alforria é a maior expressão que a gente tem de esperança que essa pessoa tinha no futuro. É porque a gente para de ver os escravizados como pessoas passivas de outras, né? A gente vê agora eles como pessoas ativas que tinham vidas além da escravidão, né? Por mais que eles estivessem condicionados a isso. Exatamente. É importante a gente sempre lembrar. Não é porque a gente aborda ou foca nesse outro lado que a gente está esquecendo a crueldade que era a instituição da escravidão. Você ter a sua liberdade restrita, você ser propriedade de outra pessoa, isso aí enfim, eu não sei, às vezes a gente fica sem palavras para descrever isso. O que a gente não quer é condicionar as pessoas apenas a essa dimensão da sua existência, né? A gente quer lembrar que elas eram seres humanos e tinham uma outra vida, religiosidades, crenças, festas, futuros, expectativas, enfim, que são demonstradas através de descobertas como essas. Eram realmente pessoas, né? Exatamente. E esse dinheiro que elas ganhavam era inteiramente delas ou era repartido? Por exemplo, eles ficavam com uma porcentagem, mas o dono Na condição de escravizada, muito provavelmente, sim. Era repartido, né? Uhum. Enfim, e mais entrando no nosso tema, recentemente esses pesquisadores eles localizaram dezenas de cadernetas de poupanças pertencentes a homens e mulheres escravizadas. Como é que essa descoberta aconteceu? Pelo que eu acompanhei no noticiário, foi um movimento social, o Quilombo Raça e Classe, que provocou o Ministério Público do Rio de Janeiro a solicitar que a Caixa Econômica Federal divulgasse o que na sua documentação tinha relacionado a pessoas escravizadas. Num primeiro momento, a Caixa Econômica Federal identificou e divulgou um relatório em que ela dizia haver 158 cadernetas de poupança que ela conseguiu identificar entre as décadas de 60 e até 1888 em seus arquivos que eram constatadamente de pessoas negras, né? E aí, naquela época, negro, você tem a identificação por uma variada de termos. Pardo, cabra, mulato, enfim. Então, a Caixa Econômica, num primeiro momento, disse ao Ministério Público, a gente encontrou essas 158 cadernetas de poupança. O que o Ministério Público fez? Ele disse, olha, não estou satisfeito com isso que vocês apresentaram. Está insuficiente, inclusive com o apoio da expertise de historiadores, uma das mais notáveis historiadoras da escravidão no Brasil, que é a Keila Greenberg. Eu disse assim, olha, vocês não nos mostraram, por exemplo, qual é o total dos documentos de vocês, dos arquivos. Então, eu não sei se esses 58, eu quero que você me comprove que você conseguiu olhar toda a sua documentação e só encontrou isso. Porque pelo que você está me falando, eu não tenho como confiar nessa informação. Pode ser que haja documentação das contas correntes, né? E que seriam ainda mais interessantes porque conta corrente era muito mais fácil de você acessar e de você possuir, né? Eu quero saber também se existem, por exemplo, contas de pessoas negras mais libertas, né? Então você só me deu uma pequena amostragem que não representa o universo total. E aí o MP do Rio de Janeiro pediu um aprofundamento desse inquérito, né? Disse, olha, você precisa fazer um trabalho melhor em cima da sua documentação, porque eu quero saber qual é o tamanho desse material dentro do seu arquivo. Isso para quê? Para eu também entender o que foi que aconteceu com esse dinheiro. Porque até onde a gente sabe, a Caixa Econômica recebeu um dinheiro, esse dinheiro rendeu nos cofres da Caixa Econômica, porque ele, enfim, corria juros em cima dele, né? Depois de 1888, com a libertação da população escravizada, a gente não tem mais indícios de o que aconteceu com esse dinheiro. Então, eu quero saber para onde é que ele foi. E aí a gente já começa a entrar no campo do que na historiografia a gente tem chamado de
reparação histórica. As redes sociais também amam esse termo, né? Ou um trabalho de justiça de restauração, dever de memória, né? E o que o Estado brasileiro e as empresas privadas podem fazer a respeito disso, porque elas também tiveram responsabilidade na instituição da escravidão. É por enquanto que a gente fica com essa dúvida, né? Nesse primeiro bloco. Mas agora nós vamos encerrar esse primeiro bloco e aí no segundo nós adentramos cada vez mais nesse tema. Não saiam daí que daqui a pouquinho voltaremos com mais Em Pauta. Olha quem tá aqui. É a produção independente brasileira ocupando o espaço que merece. 2, 3 e lá vou eu! Na TV Brasil, o que é nosso ganha destaque. Você sabe falar poesia? O quê? Vamos ensinar uma pra ela. Desde uma nova programação infantil repleta de alegria. Passando por obras incríveis da nossa dramaturgia. Quem te disse isso? Eu é que pergunto. E a minha risada é a maior barulheira. Séries que fazem chorar e também gargalhar. Chegando o momento de questionamento. Pra experimentar, perceber. Pensar em outras alternativas. A gente tem muito a aprender. Uma seleção fenomenal de conteúdo documental. Numa sociedade escravista, alguém poderia imaginar que a escravidão ia acabar? Mas ela acabou. E ela acabou através de quê? De luta, resistência. Produções regionais de diversos gêneros para todas as idades. Em parceria com a Ancine, o audiovisual brasileiro ganha força via Prodave. A gente tem que encontrar formas de amplificar isso. Tudo isso e muito mais aqui na tela da gente. A gente tem muita história para contar ainda, porque são histórias extraordinárias mesmo. A nossa janela para a produção independente. Esse pessoal leva a poesia a sério. Estamos de volta com o programa Em Pauta. No episódio de hoje nós estamos falando sobre a história da escravidão no Brasil e mais precisamente porque recentemente foi encontrado registros de contas abertas de pessoas escravizadas na Caixa Econômica. Então nós estamos falando sobre isso e vamos focar mais nesse tema agora no segundo bloco. Dia 10 de junho, né, um dia muito importante que várias pessoas, dezenas de pessoas foram libertas aqui em Mossoró e uma parte delas compraram a sua alforria, né? E aí surge a dúvida, será que essas pessoas também tinham contas no banco e tiveram movimentação, tiveram saldo, essas famílias, né? Como é que funciona isso? A gente ainda precisa descobrir se teriam tido contas em banco. Mas era só para a gente pensar como mesmo uma notícia que vem lá do Rio de Janeiro faz a gente refletir sobre a história local. Então, nesse 10 de junho de 1883, por exemplo, aqui em Mossoró, a gente teve exemplos de pessoas que tinham dinheirinho guardado e que trabalharam para conseguir comprar ou a sua alforria por inteiro ou parte de sua alforria. Foi uma cerimônia que, no total, libertou 40 pessoas escravizadas, né? Dentro desse movimento que teve em 1883 até chegar ao 30, que nós moçoroenses conhecemos como o feriado municipal. Dessas 40, 16 as alforrias foram compradas, porque as outras 24, as alforrias foram concedidas gratuitamente pelos seus senhores. E dessas 16 pessoas que precisaram pagar pelas suas alforrias, 9 delas... 9 pessoas escravizadas contribuíram com seu próprio dinheiro. Então vejam que isso é um movimento não só das outras cidades, mas um movimento, enfim, espalhado pelo Brasil inteiro, inclusive aqui por Mossoró também. Professora, os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica apareceram muito nesse debate, principalmente porque são as instituições bancárias mais antigas que a gente tem. E como é que essas instituições se beneficiaram diretamente ou indiretamente desse sistema escravocrata que a gente tinha na época? A senhora falou de juros, né, que iam rendendo, possivelmente rendendo até hoje, né, mais de 100 anos depois. Né? Como é que funciona isso? Pois é, quando as pessoas depositavam seus dinheiros no banco, enfim, ou quando se tinha, né, ou mesmo não sendo pessoas escravizadas, mas cafeicultores ou donos de escravizados, pessoas que traficavam escravizados, que utilizavam esses bancos para depositar os seus rendimentos,
para financiar seus empreendimentos, o banco sempre vai lucrar em cima disso, né? Porque ele vai cobrar taxa de juros para emprestar um dinheiro, para financiar uma plantação, enfim, para administrar uma conta, né? Então, de toda forma, ele se beneficiou desse dinheiro que circulava em torno da escravidão no Brasil. O que a gente está querendo saber é até que ponto esse dinheiro beneficiou essas empresas, para elas serem o que elas são hoje, o quanto que elas devem à sociedade brasileira, né? E por isso que existem movimentos sociais querendo fazer essas perguntas e querendo descobrir essas respostas, para a gente pensar para a sociedade brasileira do presente, como é que a gente pode diminuir as desigualdades sociais e raciais que ainda existem e do qual essas empresas se beneficiaram, né? Algumas pesquisas apontam que parte do capital do Banco do Brasil estava, de certa forma, associada ao comércio dos africanos escravizados. O que isso significa na prática? Exatamente isso. Então, por exemplo, se algum, vamos dizer, como é que a gente chama? Se algum traficante, né, de pessoas escravizadas ganhava lá o seu lucro nesse comércio, né? Chegava um lote de pessoas ali no Rio de Janeiro, que foi o maior porto das Américas, recebendo pessoas escravizadas, ali onde hoje é o Cais do Valongo. Então, vamos supor que ele utilizava algum daqueles galpões ali ao redor na Gamboa para vender as pessoas. Então, ele pegava esse dinheiro e, para fazer esse dinheiro render, depositava no Banco do Brasil, né? E aí o Banco do Brasil utilizava esse dinheiro ou para emprestar dinheiro para outras pessoas, enfim, porque é assim que o banco trabalha, né? Ele pega de uma aqui para emprestar para outra e esse dinheiro vai rendendo, e aí por isso que ele cobra juros quando a gente pega algum empréstimo, porque aí dali ele já precisa emprestar para outra pessoa, né? E assim ele foi se tornando o maior banco do Brasil. Não sei se hoje ele ainda é, mas no mínimo é o banco mais antigo do Brasil hoje, né? Ele acaba tendo peso histórico, né? Sim, exatamente. E aí chega 13 de abril de 1888, né, a abolição da escravidão. 13 de maio. 13 de maio, desculpa. 13 de maio de 1888 chega a abolição da escravidão, como a gente sabe que aconteceu, né, que essas coisas, né. E aí, depois de tanto tempo, o que é que esse silêncio documental, né, que o pessoal tá indo atrás para descobrir mais sobre isso, né, o que é que esse silêncio documental revela sobre as dificuldades enfrentadas pela população negra até hoje, né, consequentemente até hoje. Tá, eu vou ter que recuar até o 19, e aí se eu demorar muito para chegar no hoje, vocês me dão uma bronca. A abolição da escravidão no Brasil ela foi feita sem a reparação histórica do qual eu estava falando anteriormente. Sem reparação econômica e sem reparação histórica. Então, a gente fez uma abolição, só que a gente não concedeu terras, a gente não permitiu o acesso das pessoas à educação, à instrução pública, a gente não forneceu o sistema de saúde adequado para essas pessoas. Então, a gente simplesmente alforriou elas, mas não montou nenhum tipo de estrutura para permitir que elas se inserissem adequadamente no mercado de trabalho que se modernizava para a mão de obra assalariada, na instrução pública a qual nunca tiveram acesso como um todo, porque a gente tem as exceções, né? A gente tem, enfim, intelectuais, engenheiros, jornalistas negros na história da gente, especialmente no período do Império, mas na colônia também. Então, o movimento abolicionista, infelizmente, ele não conseguiu. A gente teve vários projetos que condicionavam a abolição da escravidão, por exemplo, a concessão de um pedaço de terra para as famílias, uma remuneração do Estado para as famílias por um determinado período. Mas todas essas iniciativas caíram por terra. O movimento conservador e os dissidentes dos liberais não permitiram. E, na verdade, eles tentaram até inverter o sinal, porque eles queriam fazer uma reparação econômica para os donos dos escravizados, que iam perder aquela propriedade, né? Então, foi isso que aconteceu no 19. A gente simplesmente tirou um pessoal da escravidão, mas o Estado brasileiro não forneceu nenhuma condição para essas pessoas se inserirem na sociedade. E aí, essa é uma condição que, somada à discriminação racial histórica do nosso país, fez com que a população negra, mas também a população indígena, enfim, largassem atrás na linha de largada, né, de muitas outras pessoas. E a gente constata ainda hoje
diferenças absurdas no tratamento que a gente dá às pessoas. Em quantidade de pessoas que morrem, na qualidade do atendimento médico que as pessoas negras e indígenas recebem no sistema, por oposição às pessoas brancas. Então, isso permanece até hoje. E é por isso que o Estado brasileiro, por pressão dos movimentos sociais, vem determinando, instituindo políticas públicas para diminuir essas desigualdades. A diferença é que o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica são empresas, né? Enfim, tem a parte pública, mas elas podem ser consideradas instituições empresariais também. E se elas se beneficiaram diretamente, por exemplo, da renda de uma Maria da Conceição, se houver descendentes de Maria da Conceição, a gente vai precisar discutir se esses descendentes da Dona Maria da Conceição merecem receber uma compensação indenizatória, né? Por conta do que a Caixa Econômica pôde lucrar. Então, isso é diferente de uma política pública governamental, como as cotas, né, que a gente tem, como a obrigação dos conteúdos afrodescendentes e indígenas nos conteúdos escolares. Ficou claro? Sim. Além de toda a questão financeira, né, que esse debate envolve, o que ele também nos ensina sobre a memória histórica, sobre reparação e tudo mais? A obrigação que a gente tem do dever de memória, de nunca esquecer e de preservar a nossa história, não é? Um movimento semelhante a esse no Brasil, a gente vai encontrar com os sobreviventes da ditadura militar, que tiveram, né, indenizações, que puderam receber indenizações do Estado brasileiro por perdas salariais ou perdas econômicas. Por exemplo, pessoas que foram aposentadas, que foram exoneradas, o Estado brasileiro pagava indenização. Mas isso nunca aconteceu para a população étnico-racial do país que sofreu com a escravidão, né? Então, seria uma novidade para a gente, um avanço importantíssimo a gente fazer esse debate. Em termos de política pública, a gente já conseguiu avançar um pouco, mas dessa outra parte ainda não. Então, isso só destaca o dever de memória, de nunca esquecer, e dos movimentos sociais que estão corretíssimos em continuar pressionando Estado e empresas sobre o que elas fizeram no passado. Professora, só para finalizar, uma última pergunta bem breve. Por que a senhora acredita que essa história permaneceu tanto tempo guardada? Que ninguém sabia disso? Porque antes não havia quem tivesse olhos para ver, mas agora tem, não é? Os movimentos sociais estão aí para demonstrar isso. Bom, é com muita satisfação que nós encerramos. Muito obrigada pela participação, por compartilhar o seu conhecimento tão importante com a gente e com o público. Eu que agradeço. A história dessas poupanças, né, e toda essa busca por reparação, né, não lembra que a escravidão deixou não apenas marcas sociais e culturais, né? Ela também produziu consequências, né, e até econômicas que perduram até hoje, que tem que continuar indo atrás. E também conhecer essas histórias nos ajuda a compreender cada vez mais o nosso passado. Enfim, muito obrigada, professora. Muito obrigada, Amália, também, por participar. Lembrando que você pode assistir a nossa programação através do YouTube, youtube.com/UERN-TV, mas se você quiser mais informações sobre a gente e acompanhar os bastidores de nossas matérias e da nossa programação, nos acompanhe pelo Instagram, @UERN-TV. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.